Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como estão? Como que foram de Páscoa? Como que foram de final de semana? Foi uma Páscoa um pouquinho diferente, né? Mas com certeza foi uma reflexão maior ainda para nós. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. E hoje nós vamos falar então sobre gordura localizada. E após uma Páscoa, né? E essa quarentena que é necessário e estamos fazendo, às vezes a ingesta calórica é muito maior. Então hoje é fundamental que a gente entenda um pouquinho mais de o que fazer, né? O que fazer, quais os procedimentos que a gente pode, quais os recursos que nós vamos ter, nós profissionais da estética e da massoterapia estética, quais os recursos que nós vamos poder auxiliar, o que realmente dá resultado. Então isso é importante a gente entender. Sejam todos bem-vindos. Fazem o certinho aí, se está tudo ok, se estão me ouvindo bem, a audição está boa, o áudio está bom, gente? Está tudo ok? Então tá. Só para a gente introduzir enquanto o pessoal vai chegando, o que eu gostaria de falar, né? Existem algumas questões, por exemplo, quando a gente ingere um carboidrato, quando a gente ingere uma glicose, muitas vezes os pacientes vêm no consultório para quê, gente? Né? Para saber o que a gente vai fazer, qual é, o que a gente pode estar, sim, auxiliando eles, né? Então isso é importante que a gente entenda. Uma outra questão que é importante nós entendermos é sim o trabalho multidisciplinar. E isso é muito importante. E isso é muito importante a gente entender que a gente precisa de outras profissões também para a gente poder sim melhorar todas essas questões que são fisiológicas, questões que são estéticas também, certo? Sejam todos bem-vindos, então. Vamos começar, então, a nossa... Só vou arrumar aqui, gente, só um pouquinho, só vou organizar aqui, que fica melhor para nós, tá? Enquanto isso, vamos chegando, vamos dando um oi aí, sejam todos bem-vindos. Ok? Ok. Vamos lá então, pessoal. Vamos falar um pouquinho então de gordura localizada, avaliação e tratamento. O que podemos fazer, né? Precisamos entender o conhecimento, a cientificidade, a experiência. E quando eu falo em experiência, não é experiência só prática, mas é a experiência clínica. Onde que eu leio? O que eu faço? Qual é o melhor recurso, né? Então isso é importante que a gente entenda, certo? E aí a gente começa. Passos para um melhor resultado de redução de gordura. Eu não vim e não estou fazendo a live para falar que você vai usar isso, mas para a gente entender o que a gente vai usar e como que a gente vai usar. Vocês, qual é a conduta terapêutica que você utiliza na clínica? Ou então, qual é o teu planejamento? Qual é a tua conduta terapêutica quando teu paciente chega no consultório? Avaliação. Tu sabe avaliar? Como que eu faço avaliação? Eu faço perimetria? Eu faço adipometria? O que eu faço? Peso? IMC? O que eu faço? Qual é o segredo, então, pessoal, para que eu tenha um resultado melhor no tratamento de gordura localizada? Tu sabes? Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Continue aí, dão um ok aí pra nós, um certinho aí, sejam bem-vindos. Pessoal, então nós estávamos iniciando ali, falando um pouquinho sobre as condutas terapêuticas, né?
Então, qual é o melhor resultado? Qual é o melhor recurso? Porque hoje, aparelhos, tem criolipólise, tem criofrequência, tem rádio... Nossa, tem N aparelhos, tem N terapias manuais. O que dá resultado? Qual é o melhor resultado? Agora saiu um protocolo novo, eu vou lá, vou comprar aquele aparelho, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou usar 3, 4 recursos e eu vou ter um resultado legal. Será que é esse correto? Qual será a conduta, né? Pessoal, vamos chegando, vou tomar uma aguinha aqui pra gente iniciar. Primeiro, gente, avaliação. O que é avaliar o meu paciente? Sempre. A avaliação, o nosso paciente, ele é único. E quando eu falo que o meu paciente é único, é porque ele é único. Porque o recurso que eu for utilizar nele não significa que eu vou utilizar em outro. Por exemplo, nós temos 2 indivíduos aqui, né? E a gente pode observar que esses 2 indivíduos têm a mesma altura, o mesmo peso e o índice de massa corporal é o mesmo. E aí, qual é o recurso que eu vou utilizar neles? Tu sabe me dizer? Gente, o percentual de gordura, o percentual de massa magra e o percentual lipídico dos 2, são diferentes. Então, exatamente isso. 2 quilos de gordura é o mesmo que 2 quilos de músculo? Não, né, gente? Então, voltamos aqui. Será que o recurso terapêutico, o recurso que eu for utilizar neste meu paciente é o mesmo desse? Porque uma coisa é eu falar em emagrecimento. Outra coisa é eu falar de perder peso. São coisas diferentes, porém, podem andar juntos? Podem. Emagrecimento em um indivíduo, né? Nesse indivíduo aqui, nós teríamos que ter um emagrecimento, porque um índice de massa gorda é o mesmo, porém, ele tem mais massa gorda do que massa magra, certo? Então, o que eu for utilizar nele vai ser diferente. Eu vou pensar nele como que emagrecimento ou perder peso. Tu sabes? Emagrecimento, eu vou reduzir, esvaziar a minha célula de gordura. E perder peso, gente, pode ser por qualquer alteração. Pode ser por perda de líquido, pode ser por uma disfunção, né? Então, qualquer alteração que aconteça no meu organismo é perder peso, que é diferente de emagrecimento. Isso tem que ficar bem claro. Por quê? Porque nós vamos ter muitos pacientes assim. E eles vêm no nosso consultório procurar o quê? Qual é o recurso que eu faço para reduzir medidas, para emagrecer? E se a gente não consegue entender o nosso paciente, saber, por exemplo, qual é o perfil lipídico dele. Então a gente tem que saber, sim, qual é o teu histórico. Tem colesterol alterado? Triglicerídeos alterado? Glicose alterada? Por quê, gente? Porque quando eu for utilizar um recurso terapêutico, seja ele qual for, seja ele eletroterápico ou seja ele manual, eu preciso entender a história de vida do meu paciente naquele momento. Se ele está com seus perfis lipídicos alterados, ou ele tem um histórico já, né? Às vezes está alterado, às vezes não, a gente tem que ter cuidado. Por quê?
Porque dependendo do que eu mobilizar, dependendo do que eu for fazer, eu posso ter uma consequência negativa. Por exemplo, eu posso ter uma esteatose hepática, eu posso ter um aumento da pressão arterial. Então, isso são cuidados que a gente tem que ter. Entender, sim, gente, qual é o meu paciente, o que ele faz, o que ele come, o que ele ingere, quais são os hábitos de vida. E aí, pessoal, muita gente me pergunta, mas tu fica 1 hora do teu paciente avaliando? Sim. Por quê? Porque nesse momento, o teu paciente ele é o bem mais precioso, certo? E é nesse momento que ele vai te falar. É nesse momento que tu vais entender do que realmente ele precisa. Ana, tu sabes que tu tá falando tudo isso e eu sei de tudo isso. Ok, se tu sabes de tudo isso, melhor ainda. Por quê? Porque o teu paciente é único. Então, tu tens que entender a fisiologia, a fisiopatologia e a bioquímica. E quem é meu aluno, ou quem já foi meu aluno, sabe quando a gente fala lá em bioquímica, né, pessoal? O que eu sempre falo lá em bioquímica? Principalmente a bioquímica metabólica, né? O que a gente conversa? Como está o sistema endócrino do meu paciente? Como que está, né? E aí a gente ouve relatos. Meu paciente está assim, meu paciente está com a tireoide aumentada. Não, meu paciente, ele não emagrece, ele não faz isso, não faz aquilo. E eu não tenho resposta. Primeiro, pessoal, quando o paciente ele não reduz medidas, quando o paciente não consegue emagrecer, não é um desleixo. O que a gente tem que entender? Existe sim uma dificuldade às vezes, e isso é endócrino. Agora nós vamos estudar os nossos adipócitos, é endócrino, pessoal. Então a gente tem que entender. Primeiro passo, então, para a gente acertar o recurso é avaliar. Avaliar o paciente como um todo. Quem estiver assistindo a live, faz o certinho, chama depois ali a prof, tá? Me chama ali depois, eu envio para vocês, então, a ficha de avaliação, né, com alguns dados endócrinos, que é essencial a gente entender, a parte de bioquímica também. Pode me pedir ali, gente, depois que eu envio para vocês, certo? Então, tá. Vou tomar mais uma aguinha. Opa! Certo, pessoal? Então, massa gorda, massa magra. E aí, então, a gente vem... Deixa eu ver aqui. Tá. E aí, a gente vem, então, para essa célula, o nosso adipócito. Gente, não tem célula que seja tão completa assim. O que a gente tem que entender, né? E às vezes a gente fica brava com ele. Nossa, por que a gente tem que estocar tanto, né? E por que existem alguns lugares preferenciais, né? Gente, a nossa célula adipócita, ou a nossa célula adipócita, ou ainda os nossos adipócitos, eles têm funções importantes no nosso organismo, que são regulação térmica, proteção, energia, né? Ele tem uma função de energia. Gente, ele também tem aqui, ó, secreção de hormônios. E por isso que a gente sabe que os adipócitos, eles não somente fazem parte do nosso sistema de hipodérmico, do nosso tecido hipodérmico, como também ele é considerado um órgão endócrino. Mas e por quê, né? Porque o nosso adipócito, ele também faz isso, gente. Secreta hormônios, né? Então, ele tem na sua superfície, nós não vamos falar, né? Mas lá em bioquímica, quem é meu aluno de novo, quem foi, vai lembrar
lá nos nossos adipócitos existem vários hormônios que são secretados por ele. Principalmente quem, gente? Leptina, né? E nós sabemos que a leptina, ela é um hormônio que controla a nossa saciedade, assim como a grelina, que é produzida lá no nosso estômago, certo? Gente, olha só. Essa leptina a gente pode dosar também, tá? Em níveis hormonais, elas também podem ser dosadas. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso adipócito, ele é responsável, sim, pelo nosso emagrecimento ou não. Ai, Ana, mas eu não quero falar de emagrecimento, né? A gente está falando em gordura localizada, mas eles andam juntos, né? Gente, existem as funções, então, lipogênicas e as funções lipolíticas. Ou seja, eu preciso fazer lipólise e eu tenho que inibir a lipogênese. Isso é uma grande sacada. Porque tudo que eu ingerir, eu vou estar fazendo, lipogênese, ou seja, eu vou estar armazenando gordura. Eu vou estar armazenando o quê? Ácidos graxos e glicerol. Vou estar sintetizando eles. Ora, gente, se eu estou sintetizando, eu não estou gastando, certo? É lógico. Então, eu preciso realizar lipólise, ou seja, eu preciso esvaziar o meu adipócito, retirar esse ácido graxo que está aqui dentro para eliminá-lo, ok? Gente, só assim, ó, pelo amor de Deus. Esse ácido graxo, essa gordura, ela não vai sair na urina, tá? Então, por favor, se atentem a estes mitos, certo? Então, para quem está chegando agora, nós estamos falando, né, de lipogênese e lipólise. Então, assim, esses ácidos graxos e triglicerídeo, e glicerol, eles não vão ser excretados pela urina, não, tá? Nós já vamos chegar lá. Então, o que acontece? Isso daqui é uma rota da lipólise, tá? A minha lipólise, então, eu vou ter com os recursos terapêuticos, com os recursos manuais, com alguns recursos eletroterápicos também. Nós já vamos falar deles. E também eu vou ter no quê? Na minha atividade física, né? Vou ter na pouca ingesta calórica, ou melhor, eu vou gastar mais, certo? Então, aqui meu adipócito, eu vou sofrer a ação de uma lipase hormônio sensível e aí eu vou estar liberando. Então, olha só, gente, aqui meu adipócito, tá? Gente, estou me movimentando um pouquinho aqui, mas dá pra me ver? Tá tudo certo? O áudio também tá bom? Então tá. Pessoal, então, o meu adipócito aqui, eu tenho os meus triglicerídeos, né? E esses meus triglicerídeos, quando eu tenho lipólise, eu vou ter o quê? Uma quebra. Ou seja, eu vou ter meu ácido graxo e meu glicerol, que eles vão ser hidrolisados e vão para onde? Corrente sanguínea. Para quê? Para ser o quê? Utilizado como energia, gente. E lembram? E de novo, quem é meu aluno vai lembrar lá da nossa mitocôndria. Lembram que a gente sempre pensou que o ciclo de Krebs, lá do segundo grau, a gente nunca fosse utilizar para nada, né? Então, gente, a nossa energia, ela é estocada principalmente aonde? Na nossa mitocôndria. E onde está a nossa mitocôndria? No nosso músculo. Lembram dos saltos energéticos? Então, pessoal, lembram? Olha só que legal, né? Aqui tá meus triglicerídeos. E eles vêm vindo, né? Por um recurso terapêutico, os meus triglicerídeos então vão. E aí, quando eles vão sofrer, lembram lá? ADP, ATP, ADP, ATP,
Lembra que eles vão dando aqueles saltos energéticos? Então, aqueles saltos energéticos que ocorrem na mitocôndria, para quê? Energia. E para que energia? Para a gente respirar? Para a gente fazer live aqui, né? Para que mais, gente? Para todas as nossas funções vitais. Então, gente, os adipócitos, eles são fundamentais. E ele é uma célula muito especializada e eu preciso entender ele. Eu preciso entender, e é lá na nossa avaliação, o que o meu paciente precisa? Perder peso ou esvaziar adipócito? Ou é os dois? Para que eu possa, sim, fazer o recurso adequado, certo? Então, nossa energia aqui é nível muscular. Então, pessoal, olha só. Para que eu tenha lipólise, eu preciso, então, inibir a lipogênese. Então, eu tenho que ter uma redução da lipogênese, ou seja, armazenar menos. Eu preciso que a minha dieta, e é por isso que eu falei antes no início do nosso trabalho multidisciplinar, lembram? É legal a gente ter, gente, por exemplo, no nosso consultório, outros profissionais que vão auxiliar, por exemplo, numa dieta, né? Para quê? Para que a gente não ingira tanto alimento, tanto carboidrato, tanta glicose. Para quê? Para que a gente não faça muita lipogênese. E aí a gente vai aumentar, então, a nossa lipólise. Certo? Olha só que legal, né? Eu falei para vocês, então, que eu tenho a minha lipólise e aí a minha lipólise vai fazer o quê? A quebra do meu adipócito. Ou melhor, corretamente falando, vai fazer o quê? Vai esvaziar o meu adipócito. Vai pegar os meus triglicerídeos, vai quebrá-los em ácidos graxos e glicerol para mandar embora, certo? E a minha lipogênese, então, é a minha ingesta calórica. É o que eu estou ingerindo, o que eu estou sintetizando, certo? Gente, olha só, eu coloquei ali ganho de peso. Sim, porque se eu estou ingerindo, lembra que eu falei no início? Eu vou estar sintetizando? Sim, né? Então eu vou ter um aumento do que, gente? Do volume do meu adipócito. E é isso que a gente quer num recurso, num tratamento para redução de gordura localizada? Não, né? Então, eu vou ter um acúmulo de lipídios, ou seja, de gordura. Vou ter esse armazenamento. A lipogênese, então, só para mostrar para vocês aqui, tá? Que armazena os triglicerídeos ali, lá no nosso adipócito, lembra? Então, olha só que legal. A lipólise, ela vai fazer essa quebra da minha célula de gordura em ácidos graxos e glicerol. Só que aí tem uma coisa. Ok, e aí, o que eu faço com essa gordura? Né? Eu fiz lipólise, fiz um tratamento lá. Por exemplo, eu fiz uma criofrequência, eu fiz um outro tratamento lá. Para quê? Para fazer lipólise. E daí? O que eu faço com essa gordura? Gente, olha que legal, né? Eu preciso fazer a oxidação dessa gordura. Eu preciso queimar essa gordura. Então, quando o paciente ele chega no consultório, tu fez toda a avaliação, tu olhaste o perfil lipídico dele, tu também viste o quanto ele é, o hábito de vida dele, tudo isso, certo? E aí o paciente chega para ti e tu selecionou o teu tratamento top lá, certo?
vou fazer lipólise. E aí o paciente sai dali, porque né, o paciente chega e ele quer que tu resolvas. Então o paciente sai dali, vai para casa, vai descansar um pouco, né? E aí, pessoal, ele não fez o quê? Ou tu não fizeste o quê nele? A oxidação, a queima dessa gordura. E isso é fundamental. E é o que eu vejo muito, pessoal, na prática clínica, isso daqui. Não fazem a oxidação dessa gordura, que é fundamental. Então, aumentar a lipólise, reduzir lipogênese, ou melhor, inibir a lipogênese e oxidar. Então, não adianta eu só fazer essa lipólise, só fazer essa quebra, essa mobilização da gordura, se eu não oxidar, se eu não gastar. Certo? Porque ele retorna. Você sabe que tudo que retorna, retorna mais vingativo, né? Pessoal, então é isso daqui. O segredo. Qual é o melhor, Ana? Tu ainda não me falou qual é o recurso melhor. Eu quero saber o que eu faço para reduzir gordura localizada. Principalmente depois da Páscoa, né? O que eu faço? Inibir o quê? A entrada de alimentos, gente, de ácido graxo, de glicerol. Aumentar essa mobilização da gordura e principalmente oxidá-la, tá? Quando eu falo em necrose e apoptose, existem recursos, por exemplo, a criolipólise, que ela faz isso, né? É uma apoptose. Por consequência, ela já está fazendo lipólise, tá, gente? Então, claro que aqui eu vou reduzir o número, né? Eu vou fazer a morte programada da célula, ou então a necrose. Mas, por consequência, já vai estar fazendo a lipólise. Tá, pessoal? Vou tomar mais uma aguinha. Quem está chegando agora aí na nossa live, então, tem alguma dúvida? Qual é o tratamento que vocês estão utilizando na prática clínica, quem já está fazendo? Sabem de algum? Querem compartilhar comigo? Não? Então tá. Pessoal, olha só. Eu sempre falo, né, que o melhor tratamento, ele é dependente do meu paciente. Eu dependo muito do meu paciente para saber qual é o melhor tratamento. Mas por que, Ana? Por que isso? Porque eu não sei qual é o histórico do meu paciente. Eu não sei o que ele precisa, certo? Eu tenho que inibir o quê? Tenho que inibir a lipogênese, ok. Mas qual é o estilo de vida dele? Pessoal, o paciente, se ele vem para ti, é porque ele não vai para academia. Aquele indivíduo, aquele paciente que malha, que tem perfil lipídico ok, que toma água, que faz uma ingesta calórica legal, ele não vai estar te procurando ali no consultório para reduzir gordura localizada, certo? Então assim, pessoal, a gente tem que entender, certo? Entender o que é isso, o que a gente está fazendo naquele paciente. Eu coloquei aqui, pessoal, 2 casos, tá? Um paciente com gordura, porque geralmente o paciente que vem de gordura localizada, ele vem com uma flacidez também. Então eu coloquei aqui pra gente dar uma conversada, pra gente entender um pouquinho o que eu faria e se eu faria. Pessoal, uma aluna me perguntou, Ana, mas se tu não utiliza recursos manuais? Claro que eu utilizo recursos manuais. E a terapêutica, principalmente a massoterapia estética, ela utiliza muito de recursos manuais. Mas aí a gente tem que entender, está fazendo lipólise ou está fazendo remodelamento? Né? Quem é meu aluno sabe. E aí consegue entender e visualizar essa parte mais bioquímica do nosso organismo. Certo, pessoal? Então, nós fizemos a lipogênese, nós inibimos a lipogênese, né? Nós aumentamos a nossa lipólise, nós vamos então oxidar o nosso triglicerídeo em ácidos graxos e glicerol. E aí
aí, gente, eu sempre falo, né? A gente precisa de uma fonte de energia. E a gente vai tirar de lá. Vamos lá. Essa paciente 1, ela chegou com queixa de gordura localizada e flacidez. No primeiro momento, o que a gente vai fazer, pessoal? No primeiro momento, avaliar. Avaliar perfis lipídicos, para que eu não tenha uma consequência, né, que me pegue de surpresa, certo? Gente, no dia 1, então, de tratamento, eu selecionei, gente, não quer dizer que a gente precisa fazer isso, tá? Mas, vamos lá. Se eu tenho gordura, fisiologicamente, bioquimicamente falando, se eu tenho gordura localizada, o que eu tenho que pensar quanto ao tratamento? Aumentar a lipólise, isso aí. Aumentar o quê? A mobilização dessa gordura. Então, gente, tu não precisas, né, sair por aí comprando o melhor aparelho. Tu não precisa sair por aí, nossa, porque eu vou comprar só a criolipólise, eu vou usar só a criolipólise, que, né, a gente ouve muito disso. Eu vou fazer só isso, só aquilo, porque é isso que eu vou fazer. Ou então, eu vou fazer isso, vou usar 10 recursos para poder ter resposta. Pensem fisiologicamente, tá? Gordura, paciente de gordura e flacidez. A paciente de gordura, então, penso numa criofrequência, A criofrequência, então, ela é uma radiofrequência mais potente, certo? Tem muito estudo científico, Ana? Não, gente, infelizmente não. Como eu sempre falo, né? Nós precisamos sim ter bases científicas, nós precisamos sim nos apoiar nos artigos que já foram realizados, nos apoiar sim. Mas, gente, a criofrequência é algo que dá resultado sim. Primeiro, tem que saber avaliar para te poder utilizar. Então, nessa paciente, utilizaria para redução de gordura? Legal! Uma resposta legal? Vai! Como eu falei, essa minha paciente, ela veio com queixa de flacidez também. Flacidez de pele. Posso utilizar a corrente citomotora para flacidez de pele? O que é a criofrequência? Uma radiofrequência mais potente. Então, eu vou estar, sim, trabalhando gordura, vou estar melhorando, né, o estímulo de colágeno. Posso utilizar aqui uma radiofrequência? Posso também. O que a gente tem que pensar? Processo inflamatório. Então, nós precisamos gerar, neste primeiro momento, um processo inflamatório. Lesionar, fazer sim uma lesão. Por quê? Para que eu aumente a minha lipólise, para que eu chegue no meu adipócito e eu diga lá para ele, né? Olha, vamos aumentar a lipólise, precisamos aumentar este gasto calórico, certo? E a corrente, Ana, excitomotora, para quê? Lembram? Fizemos a lipólise, né? Fizemos a mobilização da gordura. A nossa paciente vai ir para a academia depois? Não. A nossa paciente vai fazer uma volta na quadra? Não. A nossa paciente, ela precisa do quê? Oxidar. Mas com a corrente excitomotora eu vou oxidar. E quando eu falo em corrente excitomotora, pessoal, pode ser a corrente Alce, pode ser a corrente russa, pode ser a terapia combinada, né? E aí a gente pode ter o Ecos, o Mantos, enfim, tá? Então a gente pode ter outras correntes aqui, tá? Essas são todas correntes excitomotoras. O que acontece? Mobilizei a gordura e quando eu faço essa contração muscular, essa actina e miosina, esse deslizamento delas, eu estou mobilizando, eu estou oxidando, eu faço essa oxidação na minha gordura, tá? Ah, tenho plataforma vibratória, show!
Tem bastante estudo científico, Ana, em cima da plataforma? Alguns. Precisa de mais? Precisa. Gente, esse dia 1, eu, como sugestão, faria isso. E ainda tem, gente, os biorais, né? Então, como nós trabalhamos multidisciplinar, isso é legal, então eu, profissional da estética, eu, profissional da massoterapia, a gente vai ter sim o que? O home care para o nosso paciente. Porque ele vai vir, ele vai fazer, vai gerar um processo inflamatório e vai para casa. E aí, faz o que em casa? Né? Então a gente vai utilizar alguns ativos, e lá em cosmetologia a gente aprende, né? Alguns ativos que vão melhorar. E aí depois eu posso passar para vocês, bem tranquilo, alguns ativos que vão melhorar, que ele vai passar em casa, ele vai aplicar em casa, então, esses ativos, certo? Gente, ele vai aplicar e ele vai tomar. E hoje a gente tem bastante comprovação científica em cima do que? Do chá verde, na Camellia sinensis, tá? Então a gente tomar ele também. Mas isso depois, se alguém quiser, gente, eu posso passar para vocês algumas sugestões ali, certo? Pessoal, e aí, meu paciente foi, já fez a primeira sessão, nós fizemos a lipólise, mobilizamos a gordura e oxidamos aquela gordura. Geramos um processo inflamatório, né? E aí eu vou esperar este processo inflamatório. Os livros, né, os artigos, mais os livros, eles nos dizem um processo inflamatório de 21 a 28 dias. Existem, tá? E tem alguns artigos que nos trazem que a gente pode estar trabalhando com 15 dias, que nós não vamos estar gerando lesão em cima de lesão. E isso é importante, tá? Mas meu paciente fez no dia 1. Do dia 1 até o dia 15 ou 20, ele precisa voltar. E o que a gente vai fazer? O que a gente pode estar melhorando, né? Massagem modeladora. Pode? Vai mobilizar? Vai fazer lipólise? Não, gente. Massagem modeladora, e eu falo para as minhas alunas, quem é minha aluna sabe, massagem modeladora, ela não vai fazer a lipólise. Ela vai modelar. Ela tem N benefícios. Ela aumenta a circulação sanguínea e linfática. Ela também coloca para fora, digamos assim, né? Ela manda embora aqueles catabólitos. Então, ela tem N funções. Ela melhora a extensibilidade do nosso tecido, tá? Então, ele é legal, mas ele não vai fazer lipólise, certo? Ana, eu não tenho nenhuma eletroterapia, eu não tenho frequência, eu não tenho corrente, não tenho nada, eu só trabalho com manuais. Legal, gente, a gente pode fazer um trabalho legal. Tem comprovado cientificamente tudo? O que a gente tem, né? E alguns artigos nos mostram que quando a gente toca, esse toque, né, tu acaba estimulando ao nosso hipotálamo e sim, a gente pode, por estes movimentos, estar estimulando uma lipólise. Gente, olha só, pode. Então, são poucos artigos, não tem cientificidade nisso, vocês me entendem? Então, assim, mas é legal de trabalhar uma massagem modeladora, tu vai modelar. É legal de trabalhar uma gessoterapia, que tu vai reduzir líquidos, tu vai modelar também, tá? Mas ele não vai fazer lipólise, é isso que eu quero deixar bem claro para vocês, ok? E o paciente vai voltar então no dia 15 ou 21. E eu já conheço o meu paciente porque ele já veio no dia 1, eu já fiz também com ele, intercalei com massagem para modelar, intercalei com microcorrentes, intercalei porque é legal o resultado, tá? E no dia 15 ou 21, eu vou ver como é que tá essa pele, essa gordura. Vamos fazer uma segunda sessão, ou de criofrequência, ou de rádio. O que é importante entender?
Não coloquem, gente, 3, 4, 5 recursos terapêuticos diferentes para o teu paciente. O teu planejamento é tudo, porque daqui a pouco tu não sabe o que está fazendo e o que está dando de resultado, ok? Tranquilo? Então, pessoal, olha só, o curso de estética e o curso de massoterapia, eles são cursos, só para dar um intervalinho aqui para a gente conversar um pouquinho, que a gente aprende sim. Então, dentro do curso da estética, do SEG, Santa Maria e todos os SEG da região, nós aprendemos não só a gordura localizada, né? Mas a gente aprende também o que? Tratamentos para rejuvenescimento, tratamentos para celulite, né? Maquiagem, técnicas capilares, técnicas de relaxamento. E dentro do curso de massoterapia, nós temos a massoterapia estética, que também vamos falar sobre recursos manuais, né? Nós temos a desportiva, nós temos as complementares, então tá bem legal lá. Nos sigam lá no nosso Face, nos sigam lá, dá um certinho aí pra nós, tá bom, gente? Ok? Pessoal, então, o meu paciente, meu outro paciente, tá? Meu paciente 2, ele chegou com queixa de gordura e edema, né? Então, até hoje eu recebi uma paciente e ela disse, eu tô muito inchadinha, eu não sei, eu acho que eu estou comendo demais. Ou seja, ela está fazendo uma ingesta calórica, né? Está fazendo muita lipogênese e não está fazendo lipólise. Ela não está mobilizando e nem oxidando essa gordura. Então, quando a gente pensa em edema com gordura, a gente tem que pensar o que, pessoal? Reduzir esse edema. Melhorar o sistema linfático, né? Quando a gente tem um edema, a gente tem um comprometimento no sistema linfático. Detox corporal, pode ou não pode? E aí, o que tu me diz? Pode ou não pode? Pessoal, detox corporal é legal, tá? É legal a gente fazer. O que a gente tem que entender fisiologicamente? Ele faz lipólise? Não. Ele não faz lipólise. Ele não vai fazer o esvaziamento do meu adipócito, mas ele vai reduzir edemas. Ele vai tirar produtos tóxicos do meu organismo. Ele vai fazer exatamente o que a palavra diz: detox, detoxificar, ok? É legal, Ana? Legal. Recurso para mobilizar a gordura. Então a gente tem os ultrassons, né? Então a gente vai do ultrassom contínuo, que vai gerar um processo de aquecimento, um processo inflamatório, legal. Então a gente tem outros recursos terapêuticos e eletroterápicos e manuais. Sempre lembrando, os eletroterápicos vão fazer essa minha lipólise e vão, né, porque a gente vai deixar o paciente numa plataforma ou então uma microcorrente, a gente não vai simplesmente deixar o paciente, né, pessoal? E a gente vai fazer sempre a oxidação. Lembrando, recapitulando aqui, vamos inibir a lipogênese, aumentar a lipólise e oxidar esse meu ácido graxo e glicerol, ok? Ana, mas qual o tratamento que eu vou utilizar para reduzir gordura? Depende do teu paciente. Se o teu paciente está tudo ok, perfis lipídicos ok, está tudo ok, e ele tem gordura localizada e edema, posso estar utilizando o quê? Um ultrassom e uma microcorrente? Legal? Não tenho eletroterapia, só tenho manual. Detox corporal, legal, vai reduzir edema. Vou utilizar manobras de massagem, legal. Não vou mobilizar a gordura. Eu vou melhorar a maleabilidade do meu tecido. Então é legal também. Lembrando sempre que a gente pode sim
estar utilizando o home care, e a gente deve utilizar esse home care, ou melhor, o paciente ele já vai levar para casa o home care, né? Ele vai fazer em casa, ele vai passar, aplicar o creme dele, ele vai também tomar muita água, vai tomar também alguma suplementação via oral. Para quê? Para que reduza esse edema, para que ele melhore não só o sistema linfático, mas para que ele tenha sim um esvaziamento do meu adipócito. Lembram? Peso é diferente de emagrecimento. Lembram disso? Sempre lembrando que é fundamental a oxidação desses ácidos graxos, certo? Ok? Vou tomar uma aguinha, pessoal. Opa! Desculpa. Então, alguns tratamentos, tá? Aqui. Coloquei aqui alguns tratamentos eletroterápicos. Então, a gente pode estar utilizando, né? Aqui, como eu falei para vocês, a parte manual, recursos manuais. A gente pode estar utilizando uma manta térmica, Ana. Algumas me perguntam, e a manta térmica, ela funciona? Será que ela funciona mesmo, gente? O que vocês acham? A manta térmica funciona ou não? Gente, a manta térmica, para que ela é legal, tá? Para ter um aquecimento, sim, legal. Oclusão, legal. Mas qual é o princípio da manta térmica? Primeiro que a gente não tem muita cientificidade, mas a gente utiliza muito na prática clínica, tá? Principalmente no detox corporal. O que acontece? O nosso organismo, o nosso corpo, ele tem uma temperatura em torno de 36,5, 37 graus. A manta térmica, juntamente com alguns ativos que eu vou estar utilizando, ele vai aumentar esse calor interno, vai aumentar mais ainda. E o meu organismo entende o quê? Eu preciso restabelecer a temperatura corporal. E para que isso aconteça, eu vou recrutar energia. Da onde? No meu adipócito. Certo? Então é legal. Ai, Ana, mas você está dizendo que a manta vai fazer lipólise? Não, a manta térmica não vai fazer lipólise. Mas o meu organismo, ele vai trabalhar muito mais para eu restabelecer a temperatura corporal. Ok? Entendido? Gente, olha só. Outros recursos. Eu coloquei aqui, gente, do ultrassom. Não é só o ultrassom de recurso eletroterápico. Então, isso que eu quero deixar bem escrito para vocês. Existe a eletroterapia, que nem todos os aparelhos eletroterápicos, eles têm comprovadamente. Mas a gente sabe que na prática clínica dão resultados. E também tem o quê? Terapias manuais, que também não tem tanta comprovação científica, mas que também dão resultados. Pessoal, tem uma coisa, quem não sabe onde quer ir, não vai a lugar algum. O que eu quero dizer com isso? Se tu não avaliares o teu paciente, se tu não planejar o tratamento dele, se tu não entender a fisiologia, a fisiopatologia desta gordura deste teu paciente, tu vai errar teu tratamento. O teu tratamento, o teu melhor recurso é, primeiro, a avaliação. É avaliando ele que tu vais saber qual é o melhor tratamento. Por isso que eu sempre falo, né? Não precisa ter o melhor aparelho, não precisa ter aquele, né, top 10, como eu falo, mas tu precisa entender o que tu estás fazendo. E aí a gente recruta lá da bioquímica, da fisiologia, da fisiopatologia, do cosmeto, né? A gente recruta todos os nossos conhecimentos para a gente saber o que está fazendo. Então, pessoal, assim, o conhecimento de tudo isso é a
fonte do nosso sucesso da prática clínica, ok? Eu convido a todos para assistir a live também, aí pode ficar aí, e também para conhecer o nosso laboratório, conhecer os nossos cursos, o curso de estética e o curso de massoterapia. Então sejam todos bem-vindos e a gente vai poder sim conversar melhor e entender melhor quais são os processos, o que a gente realmente estuda, ok? Eu desejo então, pessoal, um sucesso para todos vocês, um beijo no coração de cada um, certo? Beijo!